A Igreja Metodista Livre de Vila Morais tem seu início em maio de 1972 com o pastor Silas Antunes. Na época, o pastor pediu dinheiro emprestado ao concílio para dar início à plantação de uma igreja em um bairro localizado na região do Sacomã, em São Paulo. Esse período foi marcado por um público bem jovem, porém com o desejo no coração de mudar a história de Vila Morais. Mais tarde, o pastor missionário Clarence Osley veio para dar continuidade e manter a obra iniciada pelo pastor Antunes. Com uma igreja composta majoritariamente por jovens, Vila Morais não tinha como se sustentar financeiramente. O concílio chegou a considerar seriamente o encerramento das atividades da igreja, mas por volta de 1975, o pastor Expedito, movido por um santo propósito, aceita o desafio de pastorear Vila Morais e transformar esse pequeno tabernáculo móvel em uma igreja madura e autossustentável. É nesse tempo que a igreja vai se mobilizar para construir o seu prédio de alvenaria. Esse mesmo período marca o nascimento de um ministério evangelístico chamado Luz e Vida. Através dele, diversas vidas se rendem aos pés de Jesus, e desse ministério vão surgir diversos pastores, como o pastor Raul, pastora Dalzira, pastor Carmo, pastor Edson, entre muitos outros. Em 1981, pastor Dorivaldo surge pela primeira vez em Vila Morais. Vindo de um outro ministério, o pastor diz que sentiu um amor profundo pela Imel, e então decide caminhar junto com a igreja. Tempos depois, a igreja passa a ser liderada pelo pastor Dominil, o qual trará uma estrutura organizacional e técnica muito eficiente e que faz parte da cultura da igreja até hoje. É com o pastor Dominil também que será instituído um departamento de missões em Vila Morais, com o intuito de dar apoio aos trabalhos missionários mundo afora. Em 1996, pastor Dori volta para a igreja e, juntamente com uma grande equipe de pastores, dará ênfase no avivamento espiritual da igreja e crescimento estrutural, tanto em membresia quanto em patrimônio. Na época do pastor Dori, Vila Morais passa a ajudar na plantação de novas igrejas, para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Novos pastores são levantados, dentre eles pastor Alexandre, pastor Paulo César, pastor Samuel e o pastor Rodrigo, que passa a assumir a igreja em 2010, até os dias de hoje, sempre mantendo a mesma característica cultural da igreja, ajudando na plantação de novas igrejas, gerando pastores e investindo em missões. Desde o início, nossa igreja sempre foi movida por desafios, e cada vez que abraçamos um desafio, vemos o agir de Deus se refletindo em novas conversões, novos ministérios, novos chamados e novos propósitos. A história da Imel Vila Morais continua acontecendo até hoje. E o que será que o futuro tem reservado para nós?